E passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha e arrendou-a a lavradores e ausentou-se do país por um prazo considerável. No devido tempo, mandou um servo aos lavradores para que eles dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, os despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo, mas eles também a estes espancaram, e depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mandou ainda um terceiro, e também a este, depois de o ferirem, expulsaram. Então disse o dono da vinha: que farei? Enviarei o meu filho amado, talvez o respeitem. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo: este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá e exterminará aqueles lavradores, e passará a vinha a outros. E ao ouvirem isso, disseram: tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse: quem quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra lida, Senhor, e lhe pedimos que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a Tua palavra. Ó Senhor, esteja conosco, nos dê entendimento e sabedoria para que possamos compreender tudo que o Senhor tem deixado escrito, Pai. E nós lhe pedimos, instrua os nossos corações segundo a Tua vontade. Nos abençoe, nos guarde, e é em nome de Jesus Cristo, Seu Filho amado, que pedimos e agradecemos. Amém. Dentre todos esses dias, meditando a respeito de frutos, aprendendo o que vem a ser fruto realmente, e como muitas vezes nós temos andado em direções que não são exatamente o foco que Deus tem para a nossa vida. Hoje nós meditamos sobre a parábola dos lavradores maus. Nós falamos que é preciso cada cristão produzir fruto. Mas nessa parábola Jesus confronta os fariseus e ao falar com eles, ele vai falar de uma forma um pouco diferente, onde ele não está falando simplesmente de produzir frutos, porque frutos eles constantemente são produzidos. Nós observamos a nossa vida para que possamos frutificar na presença de Deus, mas como povo de Deus, como igreja, como instituição, como um conjunto, nós precisamos pensar a quem esses frutos têm sido entregues. A parábola nos conta que o homem, ele tinha uma vinha plantada, e uma vinha que produzia consideravelmente. A palavra fala que ele ia se ausentar do país por um prazo determinado e um prazo considerável. O versículo de número 9, ele nos fala no final que ele ausentou-se do país por um prazo considerável. Mas no devido tempo, quer dizer, no momento em que os frutos eles deveriam ser colhidos, no momento em que as uvas deveriam ser colhidas, ele manda um servo para receber a parte dele na colheita das uvas. Os irmãos conhecem o arrendamento. A terra já estava pronta, a vinha já estava plantada, a plantação já estava em plena produção, ele já tinha toda a estrutura e ele entrega para aqueles homens administrem. O arrendamento é que parte daquilo que seria colhido, ele era remetido ao dono da propriedade. E quando eles fizeram isso, eles estavam cientes de que deveriam fazer. Só que a palavra nos conta que por o homem ausentar-se do país, aqueles homens resolveram que eles queriam ficar para eles sozinhos aquela vinha. A história nos conta que justamente que eles resolveram que não iam pagar mais nada a ninguém. Foram 3 servos enviados. O primeiro fala que eles bateram nele
e o despediram de mãos vazias. O segundo, da mesma forma, eles os espancaram e despediram de mãos vazias. E ao terceiro fala que eles o ultrajaram. Quando a palavra fala de ultrajar, ele fala que não era simplesmente bater, mas alguma coisa foi feita que deixou aquele homem envergonhado, e dali o expulsaram. A palavra não fala do terceiro voltar de mãos vazias, mas ele foi expulso, ele não achou mais lugar. Os primeiros eles apanharam, mas o último, ele, na ação que tinha contra ele, vem a declaração: esse lugar não pertence mais ao seu Senhor. E o Senhor pensa: o que eu vou fazer? E vem uma ideia que, quando nós lemos, a gente pensa: não, se bateram nos servos, quanto mais o filho. Mas a palavra diz que ele pensa: enviarei o meu filho, talvez o respeitem. E a palavra diz que eles, vendo o filho, diz: eis aí o herdeiro. A gente mata ele e a vinha vai ser para sempre nossa. E assim fala que eles lançaram fora da vinha e o mataram. E ele faz uma pergunta: depois de tudo que fizeram, o que é que se deve fazer a esses homens? O que se fará a esses trabalhadores tão maldosos, tão terríveis? E ele responde logo em seguida que ele exterminaria esses homens da terra. Aqui em Lucas ele não vai falar aqui no final, ele encerra falando sobre a pedra que os construtores rejeitaram, a qual seria pedra angular. Mas se nós voltarmos para Mateus, ele vai nos lembrar que após isso, após ele terminar essa parábola, os fariseus queriam matar a Jesus. Porque para eles ficou evidente do que é que ele estava falando. Ele estava falando deles mesmos, dizendo: ó, vocês são esses trabalhadores. A palavra, quando ela nos conta a parábola de Jesus, e veja bem que quando nós lemos as parábolas, nós temos um duplo entendimento a respeito dela. Nós já vivemos tudo, nós temos a Bíblia escrita, então parece que são só histórias para que possamos compreender melhor o que Jesus quer dizer. Mas a parábola era um meio de se esconder a mensagem. A explicação de Jesus das parábolas, nós podemos ver isso lá no capítulo 13 de Mateus, quando ele explica algumas das parábolas, especialmente a do joio, do trigo, e também a do grão de mostarda. A parábola do semeador, todas estão encontradas lá. Ele vai dizer por que falou Jesus por parábolas, para que as pessoas não entendam. Jesus, ele falava e explicava aos seus discípulos em particular, justamente para as pessoas não entenderem. A pregação, ela era um esclarecimento para que eles fossem confrontados com a verdade. Quando nós lemos o livro de Reis e os livros de Samuel, eles relatam fatos que aconteceram nos dois livros. Nós vamos ver na história de Davi, e quando Davi ele mata Urias por conta de Betseba, o profeta Natã vai visitá-lo. E ele conta para Davi uma história. E no final da história, Davi se levanta e diz: certamente esse homem tem que morrer. E para a surpresa, o profeta Natã se levanta e fala: este homem é você, ó rei. Jesus aqui, ele profere uma parábola diante dos fariseus, e eles entenderam. Só que se o seu coração fosse justo, eles deveriam dizer: o que esse homem deverá fazer a esses trabalhadores maus? Eles diriam que ele deveria prender, que ele deveria justiçar, que ele deveria matar, que ele deveria expulsar, ou qualquer coisa que remetesse a uma justiça verdadeira. Esses homens fizeram coisas terríveis, eles espancaram emissários. Espancar um emissário é afrontar o próprio dono. Quando ele manda um servo e eles espancam o servo, a palavra fala que é como se eles espancassem o próprio dono, porque eles estão espancando o seu representante. Mas o terceiro emissário chama a nossa atenção, porque fala que ele foi envergonhado. Dentre os servos nós podemos aprender algumas coisas, mas a figura dos servos, ele vai nos mostrar o que acontece em nossa vida. A explicação da parábola, quando Jesus a dá, é que os lavradores maus, eles são os fariseus, o povo judeu, que recebeu da mão de Deus tudo o que eles precisavam. Mas quando os frutos vieram, eles não souberam agradecer a Deus, mas antes tomaram conta de si, achando que eles poderiam
ter a graça de Deus só para eles, sem compartilhar com ninguém. Interessante, os judeus eles ouviram e conheciam a história de Abraão. Quando Deus falava para Abraão que ele iria abençoar todas as nações da terra. Mas eles se recusavam a abençoar qualquer pessoa que seja, que não fosse da nação de Israel, arrogando para si uma exclusividade, um domínio total. E assim eles fizeram, porque esses 3 homens, esses 3 servos que são retratados aqui, eles vão representar os profetas que foram mandados a Israel. Pregaram, mas foram espancados. Você estudar a vida dos profetas vai ver que eles constantemente apanhavam e sofriam. Mas o terceiro, ele fala que ele foi ultrajado. Na história de Israel teve uma vez que os emissários de um rei foram ultrajados. A palavra diz que o rei inimigo, ele raspou a barba daqueles homens pela metade e cortou as suas vestes até a altura das nádegas, para que eles mostrassem a sua nudez. E assim eles foram envergonhados, a ponto de terem que ser recebidos de um povo fora de Israel, até que esperassem a barba crescer, para depois voltar à sua terra, porque eles estavam envergonhados. Naquele tempo a barba representava para as pessoas, para os israelitas principalmente, dignidade. E quando alguém perdia, era como se fosse arrancada a sua dignidade. Quando a palavra nos fala aqui que eles foram ultrajados, o versículo 12 fala que o último foi ultrajado, quer dizer que ele foi envergonhado de alguma forma. Talvez como israelita ele tivesse raspado a barba, como nos é relatado lá no livro de Reis. Ou eles tiraram as suas roupas e fizessem com que ele andasse nu. Isso também poderia acontecer. Mas a palavra ela nos relata que ele foi não só espancado, mas ele foi humilhado. E quando o nosso Senhor Jesus Cristo conta essa parábola com esses servos, ele vai dizer que aqueles homens humilharam os enviados do Senhor. E quando eles humilham os enviados do Senhor, eles estão confrontando o próprio Senhor. Se nós formos para Apocalipse, quando a palavra nos fala a respeito da ressurreição, o Senhor Jesus, na descrição de João no Apocalipse, ele separa para um lado as ovelhas e do outro lado os bodes. E as ovelhas ele fala: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo ou preso e fostes visitar. E o discurso é o mesmo para os bodes do outro lado, mas aos bodes ele diz: vocês não fizeram estas coisas. E a pergunta dos 2 grupos é: quando nós fizemos isto? E ele diz: toda vez que fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fazeis. O enviado era representante de Deus, e aqueles homens os perseguiram. Quantos hoje têm perseguido os representantes de Deus na terra? Hoje em dia a mistura é tão grande dentro das igrejas que a gente tem até anseio ou receio, porque a palavra nos fala sobre o que ela quer, mas muitos se levantam dizendo que são portadores da palavra. Quantos e quantos nós não conhecemos que vivem a lutar e se degladiar? É fácil você encontrar na internet ou mesmo em redes de TV aberta, emissoras, onde igrejas se lançam contra outras, tentando um falar mal do outro, e a gente fica perdido no meio, dizendo: então qual é o verdadeiro emissário de Deus? Quem é o verdadeiro profeta de Deus? Quem realmente representa o dono dessa vinha? E a palavra nos fala com toda clareza: é aquele que fala o que está escrito na palavra de Deus. Seria muito simples. O reverendo Augusto Nicodemos Lopes, ele nos diz que a metade ou mais da metade das heresias que existem em solo brasileiro, eles seriam simplesmente resolvidas se os cristãos lessem a Bíblia. É muito fácil. Há muitos por aí pregando coisas que não tem nada a ver com a palavra, e nós não entendemos porque não consultamos a palavra. No livro de Atos nós somos chamados a ser imitadores dos cristãos de Bereia, porque ele diz: estes eram mais nobres, porque eles examinavam na Escritura tudo aquilo que estava sendo dito. Nós precisamos examinar a Escritura para poder identificar quem são os verdadeiros e quem são os falsos profetas, porque sem examinar o olho humano ele nos engana. E se nós não vigiarmos
em nossa vida nós vamos acabar por fazer como aqueles lavradores maus e envergonhar os verdadeiros profetas de Deus para os nossos dias. A palavra diz que Ele envia falar para nós. Ele envia os seus mensageiros. E é interessante que Ele fala aqui de 3. O primeiro é espancado. Já podia ser um motivo para você tentar trazer a justiça sobre aqueles homens. Mas ainda envia um segundo que também é espancado. O comportamento é repetido. Mas envia o terceiro que, além de espancado, ele é também envergonhado. Mas a palavra diz que, não satisfeito, ele ainda manda o seu próprio filho. Aqueles homens, eles já demonstravam tudo aquilo que queriam fazer. Mas a palavra, ela nos chama a dizer: é preciso ouvir a Cristo quando os seus mensageiros, eles vêm adiante de nós. Quantas vezes Deus não tem tentado falar ao nosso coração? Ele tem tentado transmitir a sua mensagem. Mensageiro após mensageiro, ele vem a nós e nós ignoramos. Nós os despedimos de mãos vazias. Nós não recebemos e não atendemos a mensagem. E ainda julgamos ser algo inconveniente. Mas Deus nos chama a atender o chamado no começo ainda, quando ainda os servos estão vindo, para que nós possamos achar graça diante de Deus. O sinal, ele é repetido: primeiro, segundo e terceiro mensageiro. Será que nós precisamos de tantas repetições para acreditar na palavra de Deus? Será que a primeira já não seria suficiente para nós olharmos na nossa Bíblia e pensarmos: eu preciso seguir isso que a palavra está me dizendo? Mas nós somos teimosos, insistentes, e a nossa vida, ela se reflete na vida do Evangelho, porque depois dos mensageiros é enviado o Filho. E o que eu acho interessante, que para nós é fácil ler hoje, quando ele fala: então enviou o seu Filho e eles o mataram, e a gente diz: é Jesus. Quando ele fala que aqueles homens eram maus e depois de serem espancados os profetas, eles enviaram o seu próprio filho, aí a gente já pensa: é Jesus. Então é Deus que está enviando Jesus. Então ali é representado o plano de salvação. Mas Jesus era que estava contando a parábola. Era ele que estava contando a história. E ele ainda não tinha morrido. Então como é que esses homens iriam entender? Quando ele fala, diz: mas enviou o seu próprio filho, dizendo: pode ser que assim o respeitem. Mas o que eles quiseram foi tomar a herança. Vamos ficar com a vinha. Nosso Senhor Jesus Cristo se apresenta diante de nós. Hoje é simples eu saber que Ele veio para também nos buscar. Hoje é simples nós compararmos e dizer: a vinha está ali, Ele veio para também chamar a atenção de que nós precisamos devolver a Deus os seus respectivos frutos. E esses frutos que é para ser devolvidos são frutos produzidos por nós, mas que são para Ele. Mas nós ficamos como quem segura o fruto antes de nascer, para que eu não tenha dívida com ninguém, para que ninguém diga: você tem aí. A gente segura antes, diz: não, eu não tenho. Mas a palavra chama na figura do Filho o chamado mais forte que pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Ele é o principal, Ele é o primeiro e o último. Ele é também o proprietário. E por isso aqueles homens, ao olhar para ele, diz: eis aí o herdeiro. Se nós o matarmos, nós ficaremos com a vinha para sempre. Eles reconheciam que ele era também o proprietário daquilo, mas eles não entregaram aquilo que lhe era devido, antes o mataram. Quando nós olhamos para as nossas vidas hoje, é preciso pensar: será que nós não estamos segurando aquilo que é devido a Cristo? Ele é o dono. Quando ele fala que ele é o dono da vinha, ele é o dono de tudo. Ele estava falando para os fariseus, e a vinha representava a cidade de Jerusalém. Porque no decorrer do texto ele fala que eles o lançaram para fora da vinha e depois o mataram, para poder se lembrar que Jesus fora morto fora da cidade de Jerusalém. O Monte Calvário é fora dos muros, porque o Cordeiro
de sacrifício é morto fora do arraial. E aí eles representam a morte, dizendo: ele fora jogado para fora e foi morto. Jesus, ele está constantemente se apresentando a nós. Os frutos, eles estão na nossa vida para serem dados a Ele. Ele é o dono. A palavra fala: sem mim nada podeis fazer. Mas quantas vezes, mensageiro após mensageiro, estão sendo rejeitados? E quantas vezes vem o próprio Filho e se apresenta diante de nós, na sua palavra, mas nós não remetemos os frutos. Ali tudo seria resolvido. Ali tudo seria transformado. Se ao Filho eles tivessem se curvado e dito: não, você tem o direito, toma o que é teu, tudo teria sido resolvido. Mas eles preferiram tentar enfrentar o herdeiro. Assim como nós, na nossa vida, muitas vezes preferimos tentar enfrentar o herdeiro. A Bíblia está diante de nós. Ela fala sobre o ensinamento de Cristo. Nós ouvimos as mensagens. Os profetas estão aqui registrados. A história da sua vida, morte e ressurreição estão aqui registrados. Ele se apresenta diante de nós. A palavra vem através do escrito dizer que Ele morreu na cruz por cada um de nós. Nós cantamos os hinos que nos dizem: eu morri na cruz por ti. E agora? Esse é um tema que vem desde Gênesis 3,15 e vai seguir por toda a Bíblia. Cristo morreu pelos nossos pecados. E agora Ele está diante de nós. E diante de nós Ele pergunta: a vinha é minha, a sua vida é minha. Tudo aquilo que você pode produzir também me pertence, porque fui eu que te criei. Agora me entrega aquilo que é devido. Ele queria receber o fruto, mas aqueles homens disseram: nós não vamos entregar. E não contentes, eles mataram o filho. E a palavra, ela nos chama hoje para nos mostrar que se nós não entregamos aquilo que é devido ao mestre, constantemente nós também o estamos matando mais e mais vezes na cruz. Porque o sacrifício de Cristo, ele só tem sentido quando nós o recebemos, porque foi feito por nós. Mas cada vez que nós pecamos e não nos apossamos, não nos entregamos a esse sacrifício, nós estamos no nosso coração matando a Jesus Cristo. Porque Ele está diante de nós, pedindo o que Ele é devido. E o que Ele é devido? A nossa própria vida. Porque se Ele morreu por mim, a minha vida é por direito dEle. Se Ele pagou o preço pela minha vida, Ele é o verdadeiro dono. Se Ele morreu para perdoar os meus pecados, para que eu pudesse ir para a glória junto com Ele, para me unir novamente com Deus. A palavra nos fala que o sacrifício de Cristo, ele é substitutivo, ele é vicário, porque ele nos aproxima de Deus novamente. E Ele pagou o preço para nos aproximar de Deus. E agora Ele diz: agora me entregue. Entregue o quê? Se Ele pagou o preço, agora Ele quer que nós nos aproximemos de Deus. Nós coloquemos a nossa vida diante de Deus. E a palavra, ela nos chama a isso. O Filho, ele está diante de nós dizendo: eu morri por ti, e agora o que você faz por mim? E quando o Filho se apresenta, Jesus fala da índole daqueles homens, dos fariseus, quando ele diz: vendo porém os lavradores arrazoavam entre si, este é o herdeiro, matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. E a gente olha para o texto e pensa assim: é pesado isso. Vamos matar, a herança vai ser nossa. Mas na verdade, quando nós trazemos para a nossa vida, Ele quer dizer simplesmente: se Cristo pagou o preço pela minha vida e eu não entrego para Ele, o que é que eu estou querendo? Eu estou querendo receber de volta aquilo que por direito pertence a Ele. Ele já pagou o preço. Então eu pertenço a Ele. Mas quando eu estou matando o filho porque eu não quero entregar a herança que eu acho que eu tenho direito, mas eu não tenho direito. A palavra nos fala que quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que buscar e quiser ficar com a vida, aquele que perder e entregar a sua vida, esse vai encontrá-la diante do Senhor. Se nós queremos guardar a nossa vida, nós vamos perdê-la. Porque ela não é nossa, ela pertence a Cristo. Mas aquele que dá a sua vida a Cristo, ele encontra a vida.
Hoje de manhã nós estávamos meditando e uma das coisas que nós chegamos aqui, olhando os textos bíblicos, a conclusão é que para vencer o Evangelho, muitas vezes nós temos que admitir perder. O Evangelho, ele é contraditório para quem não conhece, mas ele é simples para a fé. No Evangelho é perdendo que se ganha, e é morrendo que se vive. Nós fazemos o contrário, porque nós não podemos tentar nos apossar daquilo que não é nosso. E Jesus está diante de nós, oferecendo a sua vida em sacrifício e querendo receber de nós os devidos frutos. Mas se nós insistimos na nossa teimosia, nós vamos enfrentar um oponente da qual nós não podemos vencer. A palavra nos fala no versículo 15, depois de falar dos mensageiros, depois de falar do Filho,